IPVA, GRT, dúvidas e mais dúvidas no Detran, preço do combustível nas alturas e o constante risco de esbarrar com as chamadas blitzes caça-níquel por aí. Meu amigo, minha amiga ouvinte, definitivamente a vida do motorista e do motociclista no Rio de Janeiro não tem sido fácil. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo, que é, por exemplo, o autor da lei que acabou com a vistoria anual obrigatória do Detran, conversará conosco sobre o projeto aprovado na Assembleia na última semana, buscando a redução da GRT. Falará também sobre sua incessante luta para acabar com as blitzes irregulares e ainda sobre o projeto que visa criar o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado. Você que é motoboy, motorista de aplicativo, taxista ou que simplesmente está cansado de enfrentar tantas dificuldades para manter seu veículo regularizado, vale a pena ficar conosco pela próxima meia hora. Está no volante? Então dá uma carona para a gente que você terá muitas informações importantes. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais um podcast RJ em Debate começando. Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes do nosso podcast Rio de Janeiro em Debate. Hoje nós vamos conversar muito, sobre o terror que vivem os nossos motoristas no estado do Rio de Janeiro e também os nossos motociclistas, que são violentados nas mais diversas formas, quer seja através de cobranças indevidas feitas pelo Detran e, muitas vezes, extorsão em algumas blitzes. É isso, deputado. Lembrar para o nosso ouvinte, que pode anotar o WhatsApp do gabinete do deputado Luiz Paulo, o DDD é 21 e o número é 9951-45678. O DDD é 21 e 9951-45678. Depois do programa, manda uma mensagem para a gente, diz o que achou, manda sugestão de pauta para os próximos programas. É sempre um prazer receber as mensagens de vocês. Deputado, o senhor já tem uma luta antiga para reduzir a burocracia e os custos que pesam sobre os ombros dos motoristas aqui no Rio de Janeiro. E na semana passada nós tivemos mais um capítulo dessa luta. Foi aprovado na Assembleia um projeto do senhor que pretende reduzir a GRT, aquela taxa que a gente paga anualmente para fazer o licenciamento anual do veículo. Receber o verdinho, que já não existe mais, e por isso, inclusive, é uma taxa ilegal. Fala para a gente um pouquinho sobre o projeto, como foi essa discussão na Assembleia e quais os próximos passos. Olha, esse nosso projeto ele é de 2020. Ele, lá em 2020, recebeu o número de projeto de lei 3008. E a função específica desse projeto é reduzir essa taxa que recai sobre os ombros de quem quer fazer o seu licenciamento anual veicular. E o que ocorre nos tempos atuais? Existe uma ilegalidade, visto que a taxa de licenciamento anual e a taxa de emissão do CRLV, o verdinho, são cobrados simultaneamente. E essa taxa de emissão, o verdinho, não é mais emitida pelo Detran. Você tem a opção de fazê-lo via sistema digital e não mais fisicamente. Então, o valor que era cobrado, de mais de R$200, já era abusivo para as duas taxas. Imagine agora quando você está cobrando, que deveria estar cobrando somente por uma taxa. Então, no nosso projeto, nós propusemos que esse GRT fosse reduzido em 70% do seu valor. O projeto, depois de muitos problemas, de muitas discussões, foi à pauta e recebeu da Comissão de Constituição e Justiça, isto é, do relator, o líder do governo, uma emenda para que esta redução pudesse variar de 20% a 70%.
Claro, se você reduz um valor de 200 em 70%, você vai cobrar 60. Se você reduz 20%, você vai cobrar 160. Então, já foi uma emenda capciosa. Mas, além disso, o projeto que era determinativo, isto é, obrigava a fazer a redução de 70%, também foi transformado por ele em autorizativo. E, evidentemente, sendo autorizativo e tendo uma variação de redução de 20% a 70%, o governador também tem que regulamentar. Então, agiram politicamente para não enterrar o projeto, mas o fizeram para que fique dificilmente, a forma dele dificilmente será implantada. Então, é uma luta que está pelo meio. Nós vamos continuar. Nós temos ainda, antes que verificar se o governo irá sancionar o projeto aprovado, né, ou vai vetá-lo. Quer dizer, ainda temos um caminho longo pela frente, por isso é necessário manter viva essa discussão. Volto a dizer, não é possível você estar pagando duas taxas quando, na verdade, você só usa um serviço. O conceito jurídico de taxa é você pagar por um serviço prestado. Se essa taxa envolve dois serviços e se um serviço não é prestado, você não pode pagar por ele. Tem que se aliviar o bolso do consumidor. E o consumidor aqui, especificamente, é aquele proprietário de veículo. Perfeito, deputado. Então, é seguindo a luta até que essa redução chegue efetivamente no bolso do cidadão. Deputado, a gente vive um momento em que cada vez mais pessoas estão utilizando o próprio veículo para garantir o sustento das suas famílias. O senhor identificou a necessidade de ações que auxiliem esse trabalhador e apresentou um projeto de lei propondo a criação do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado. Quais as principais linhas deste projeto? Ô, Pablo, nós vivemos um momento de profunda recessão na nossa economia. Essa recessão se dá por diversos motivos. Um deles é pela pandemia, que já dura mais de quase 2 anos, está instalada no nosso estado do Rio de Janeiro. Há de se lembrar que o estado do Rio de Janeiro foi declarado em estado pandêmico em 17 de março de 2020. E já estamos praticamente em 17 de setembro de 2021. Né? Ora, mediante essa questão da pandemia, mediante outras questões que fez também o Brasil estar paralisado quanto ao seu desenvolvimento econômico, a expectativa do PIB, o ano que vem, Produto Interno Bruto, crescer menos de 1%, que é uma estagnação, nós imaginamos criar um programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado, né, aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E este programa, nós fizemos um projeto de lei para ele, para que ele se tornasse oficial, que recebeu um número de 4.812 de 21. E tem diversas linhas esse programa. A primeira linha é que todos os trabalhadores que forem considerados autônomos motorizados têm que comprovar o uso do seu veículo particular como instrumento do seu trabalho, para ser chamado de trabalhador autônomo motorizado. Isto é, se usa seu carro, sua moto, sua van ou sua Kombi para o exercício de sua atividade profissional. Na medida que ele consiga provar que é um trabalhador autônomo, ele deve ter do Detran uma relação amigável, porque esses trabalhadores são fundamentais, né, para ter renda e implantar o desenvolvimento e a utilização da população. Então, o Detran deveria, está proposto nesse programa, disponibilizar canais de atendimento exclusivos, tanto em meio físico e digital, para o atendimento de todos esses cidadãos abrangidos por essa proposta.
ou seja, o trabalhador autônomo motorizado. Além do mais, o DETRAN deveria disponibilizar cursos digitais, né? Cursos por meio digitais, de formação profissional, absolutamente gratuito, para que os trabalhadores autônomos motorizados pudessem ganhar melhor qualificação. Mas, mais ainda, o Estado tem uma agência de fomento. A agência de fomento é aquela que pode emprestar dinheiro para fomentar o desenvolvimento, e ela chama-se AGRIO. Ora, por que não abrir uma linha de crédito através da AGRIO, especificamente, né, para o trabalhador autônomo motorizado, para que ele possa ou reformar o seu veículo ou até adquirir um veículo novo ou até o equipamento de proteção individual necessário para dirigir esse veículo, como, por exemplo, o caso das motocicletas. Seria um caminho bastante interessante, que você está fomentando atividades fundamentais para o desenvolvimento econômico. E ainda mais, tem muita gente que tem esses veículos e estão passando muita necessidade, estão com seus IPVAs em aberto, isto é, sem serem pagos, e precisam regularizar os seus veículos. Então, poderia se abrir também, excepcionalmente, uma linha de parcelamento em 24 meses do IPVA, também das multas e do licenciamento em vigor. Seria uma forma de estímulo, não é isenção, é parcelamento em 24 vezes. Né? Então, este programa tem esse objetivo, né, de facilitar o trabalhador autônomo motorizado a empreender, né? Até porque as compras por internet, inclusive de alimentação, aumentaram exponencialmente. Então, existe hoje, né, muita gente que necessita de estar no mercado com os seus veículos para fazer essas entregas. Então, é um programa que está visando o trabalhador. E no momento também, Pablo, que o sistema de transporte vai muito mal. A cada dia que a gente abre os jornais, a gente verifica que uma empresa de ônibus, com algumas linhas de ônibus, pede recuperação judicial. A ferrovia nossa, a Supervia, vai muito mal das pernas. Olha, se o sistema de transporte está colapsado, é importante que o trabalhador autônomo motorizado possa ter incentivo para exercitar a sua profissão. E aí não é incentivo pecuniário, não. É incentivo da desburocratização, da formação e do parcelamento de PVA, multa e licença. Perfeito, deputado. E esse não é o único projeto que o senhor tem para beneficiar essa categoria de trabalhadores, né? O senhor também tem um outro projeto de lei já em tramitação que busca isentar do IPVA os motoboys e os motoristas de aplicativos. Lembrando que outras categorias de trabalhadores autônomos motorizados, como taxistas, vans, combis, transporte escolar, já possuem essa isenção. Então, agora o senhor está querendo incluir nessa isenção motoboys e motoristas de aplicativos. Ô, Pablo, veja só. Se você quer adquirir um táxi, tem lei federal que isenta do IPI e tem lei estadual que isenta do ICMS. Esta é uma isenção de tributo, tanto um tributo federal quanto um tributo estadual. O que nós estamos desejando, né? É que os motoristas ou motociclistas que exercem a sua atividade por aplicativos, ou de transporte, ou de delivery, isto é, de entrega porta a porta,
limitada a um único veículo e a um único CPF, possa ter também esse tipo de isenção para que tenha mais condições de trabalho e faça com que o Estado gere mais emprego e um pouco mais de renda. E acho até que essa isenção poderia, né, ser ampla, geral e restrita. Devia ser do IPVA, do ICMS para veículo novo e associado com o que eu já falei, em relação às dívidas pretéritas, com o parcelamento em 24 meses, porque daria condições do cidadão se regularizar e produzir sem carregar muito o seu bolso. Verdade, deputado. Isso seria, sem dúvida, um projeto que ajudaria muito diversos cidadãos que estão aí na luta diária, trabalhando e que têm muitas dificuldades em cumprir com todos esses requisitos legais e todos esses impostos. Deputado, um outro problema que todo cidadão enfrenta, independente se você trabalha com veículo ou não, é o custo do IPVA. O custo do IPVA no Rio de Janeiro é um custo muito alto, né? E há cerca de 2 meses, o senhor que vem buscando alternativas para reduzir o IPVA, mesmo diante do regime de recuperação fiscal do Estado, há cerca de 2 meses o senhor aprovou o projeto Meu Combustível dá Desconto, que visava trocar notas fiscais de abastecimento por desconto no IPVA. Infelizmente e inexplicavelmente, o governo do Estado vetou o projeto, que poderia ser bom para o próprio governo, já que combateria a sonegação dos postos de gasolina, e também seria ótimo para o cidadão que teria desconto no IPVA. O governo, infelizmente, vetou, e eu queria saber do senhor se a gente pode ter esperança de ver esse veto derrubado na Assembleia. Ô, Pablo, veja só. Esse nosso projeto, que é o 3952 de 2021, vetado pelo governador, se inspirou em um programa de grande êxito que veio desde o estado da Guanabara, que era o Meu Talão Vale 1 Milhão. Qual era a essência desse projeto? Você fazia a compra no comércio, exigia a nota fiscal, e quando essas notas fiscais adquirissem um determinado montante, você ia em postos de troca e trocava a nota fiscal por um bilhete numerado. Se o bilhete numerado teu fosse sorteado, você ganhava 1 milhão. Olha, com isso, um prêmio baixo à época, de 1 milhão de cruzeiros, né, você teve um aumento brutal de receita. Então, o que nós estávamos querendo? Todos sabem que há uma sonegação brutal nos postos de gasolina. Quando você vai abastecer, a grande maioria não tira a nota fiscal. E o combustível, a gasolina, em função aí da Petrobras reajustar os preços, em função do câmbio, isto é, função do dólar, e do preço do barril de petróleo no mercado internacional, faz com que esse preço hoje da gasolina esteja na ordem de R$ 7,00. Olha, se você pedir a nota fiscal, vai aumentar a arrecadação, porque vai diminuir a sonegação. E depois você acumularia essas notas fiscais, chegar no final do ano. Se você acumulasse notas fiscais entre R$ 1.000 e R$ 3.000, você teria uma redução de 10% no pagamento do seu IPVA no ano seguinte. Se fosse entre R$ 3.000 e R$ 5.000, 15%. E se fosse acima de R$ 5.000, 20% de desconto. Aí o governo veta com a justificativa que tem perda de receita. Não tem perda de receita, tem ganho de receita, porque é o combate à inflação. Então, eu tenho muita esperança de convencer o plenário da justiça desse projeto, Meu Combustível dá Desconto, e aprová-lo. Agora, precisa, né, termos uma pauta de vetos, que está sendo postergada em função do pacote das maldades que tem aí tramitando no parlamento por envio do executivo, né?
em relação aí ao pacote que é chamado do regime de recuperação fiscal. Mas a gente continua lutando para ter essa pauta, que é uma pauta específica só de vetos, para ser incluído o veto ao PL 3952 de 2021, que é o meu combustível da desconto, para a gente tentar derrubá-lo. Agora, deputado Luiz Paulo, uma outra questão que incomoda muito o cidadão é a quantidade de dúvidas que a gente precisa pagar para resolver, às vezes, serviços simples no Detran. Às vezes você vai lá para fazer um serviço, você solicita 2, 3 serviços, mas que vão ser feitos com uma única mudança de documento. Vai emitir um novo documento, somente. São 2, 3 serviços, mas dentro de uma mesma ação. E mesmo assim você é obrigado a pagar esses 2, 3 DUDAs. Né? Eles cobram cumulativamente esses DUDAs. O senhor tem tentado acabar com essa cobrança cumulativa, né? Claro, Pablo. Nós apresentamos o projeto de lei 4.813 de 21, que visa exatamente você terminar com essa cumulatividade desde que você peça os diversos serviços que você tem interesse de uma vez só, porque o documento a ser emitido será único. Agora, você veja quantos serviços você pode pedir. Transferência de propriedade do veículo. Baixa de gravame. O que é a baixa de gravame? Quando você compra, né, um veículo financiado. Inclusão de gravame. Também, né, o oposto da baixa. A transformação de combustível. Né, quando você bota, por exemplo, gás no seu carro. E transferência de jurisdição. Quando você muda de endereço de um estado para outro. Né? Então, quando você pedir dois ou mais serviços de forma concomitante, você pagaria um único DUDA, porque isso é uma forma de espoliar. Imagine, se você, no mesmo documento, você muda 2 tópicos, você tem que pagar 2 vezes, é a mesma coisa. Né? Então, tem que ser uma taxa única para todos os serviços que você pede cumulativamente. Se você pedir um a cada 6 meses, evidentemente que é uma taxa para cada um. Né? Mas, cumulativamente, tem que pagar uma taxa única. É essa a ideia desse projeto. Aliás, eu acho também, Paulo, um outro absurdo, a gente já fez essa emenda em um outro projeto de lei que está tramitando na Assembleia, é a questão que nós colocamos também nesse projeto dos exames médicos. O que aconteceu comigo? Eu fui renovar minha carteira de habilitação, acontece com todos. Né? Aí te encaminham para você fazer o exame médico, né? Em uma determinada clínica. Aí você vai lá no endereço, antes de fazer o exame, você te cobra lá um valor X, que você tem que pagar em dinheiro. Onde já se viu isso? Alguma coisa estranha. Como é que você só pode aceitar numa clínica, que é uma clínica que está a serviço do Detran, que é um órgão público, só aceitar o pagamento em dinheiro para fazer o exame de vista? Tem que aceitar o pagamento em cheque, em cartão de crédito, em cartão de débito, enfim, de todos os meios formais que existem no sistema oficial reconhecido, no sistema bancário, nos ofícios e nos caminhos e meios definidos pelo Banco Central. Porque essas clínicas, volto a dizer, são como se fossem concessionárias do Detran. Elas estão trabalhando em nome do Detran. Tanto é que o Detran indica e ela manda o resultado de volta para o Detran. Então, não faz o menor sentido esse pagamento ser cash, sem dinheiro vivo. Tem que aceitar todos os meios de pagamento existentes. Cartão de crédito, cartão de débito, evidentemente, cheque e também a própria moeda sonante. E também no mesmo projeto, o senhor também quer obrigar que essas clínicas credenciadas passem a aceitar planos de saúde, né? Aquele cidadão que tem plano de saúde poder utilizá-lo na hora de fazer o exame exigido pelo Detran. Seria uma solução também importante, né?
que o Detran, ao assinar o convênio com uma determinada clínica, colocasse como cláusula que essa clínica tentasse operar pelo menos com 3 operadoras de plano de saúde. Esse é o artigo 2º do nosso projeto de lei. Porque muitas vezes as pessoas pagam um plano, mas pagando o plano fica sem disponibilidade de caixa. Então, usa o plano para fazer esse exame de vista. Afinal, eles dizem que é mais que um exame de vista, que é um exame médico, que mede força motriz, etc., etc., dos braços, das pernas, mede a sua percepção. Se é um exame clínico, tem que estar coberto pelo plano de saúde. Perfeito, deputado. Então é mais um projeto para a gente acompanhar a tramitação. Agora, deputado, para a gente terminar, vamos voltar aqui a um assunto que já era para estar resolvido, que são as blitzes irregulares. O senhor criou uma lei deixando claro que PM só pode fazer blitz para verificar questões relacionadas à segurança pública. Para fazer inspeção veicular, é obrigatória a presença de agentes do Detran, mas ela não tem sido respeitada, né? É verdade, Paulo. E agora é de forma muito mais complicada. Por quê? O Detran está fazendo convênio de fiscalização de trânsito com os municípios. E aí os municípios passam a usar a própria PM e as guardas municipais, credenciam os agentes. Mas o convênio é para fazer fiscalização de trânsito. Entende-se por fiscalização de trânsito o cumprimento do Código de Trânsito, isto é, se o cidadão avança o sinal, se o cidadão está dirigindo ou não com cinto de segurança, se o cidadão estacionou irregularmente, se o cidadão parou na faixa do pedestre. Isso que é infração de trânsito. Mas aí, através desses convênios e esse conluio com a máfia dos reboques e a máfia das multas, os próprios municípios se acham no direito que estão delegados a fazer inspeção veicular. Aí começa a ver a questão se o farol está com boa luminosidade, se o pneu está careca. E aí você passa a ter uma operação caça-níquel generalizada ao longo dos 92 municípios do nosso estado. Então, agrava a situação, porque não é mais só a Polícia Militar. A Polícia Militar, a lei é clara. A Polícia Militar tem a obrigação de fazer quantas blitz ela desejar. Obrigação de segurança pública, para ver se o veículo está transportando algum bandido, droga, armas, está transportando alguém sequestrado, etc. Isso é blitz de segurança pública. E o Detran faz a blitz de inspeção veicular, que é rara, que só pode ser feita por agentes do Detran, que vê as condições de trafegabilidade do veículo. Isso é claro, as leis que aprovamos deixam isso claro, o Código referenda, mas, mesmo assim, a PM, de forma contumaz, tem agido contrária à lei. E agora se expande mais com esses convênios. Eu acho, Pablo, que a gente vai ter que pedir uma audiência ao presidente do Detran para termos uma dura conversa sobre esses temas. Porque, senão, o caminho tem que ser judicial. Porque lei é para ser cumprida e não dar um jeitinho para passar por cima da lei. Ainda mais quando esse jeitinho é dado pelaquele que devia zelar pelo cumprimento da lei, que é o próprio Estado. Perfeito, deputado. Essa é uma luta diária que depende do apoio de todos, mas que com certeza nós vamos conseguir avançar. Queria agradecer a todos que nos brindaram com a sua audiência e lembrar que o WhatsApp do gabinete do deputado Luiz Paulo é o 21 9951 45678. DDD 21
995145678. Manda uma mensagem para a gente para falar o que acharam do programa. Fiquem agora com o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. Boa semana e até a próxima. A bola fora de hoje vai para a decisão do ministro da Saúde, que deseja impedir que os adolescentes entre 12 e 17 anos continuem a tomar a vacina da Pfizer para ficarem imunizados contra a Covid. Esta decisão do ministro não tem sustentação científica. Quando eu digo isso, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do governo federal, já decidiu que os adolescentes entre 12 e 17 anos podem e devem ser vacinados com a vacina da Pfizer. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já decidiu que os adolescentes entre 12 e 17 anos podem e devem ser vacinados com a vacina da Pfizer. A questão só é ter vacina e definição de prioridades. E muitos municípios, como o município da capital, como o município de Caxias, entre outros, já de algum tempo começaram a vacinar os adolescentes na faixa de 17 e 16 anos. Então, não há mais volta nisso. O ministro presta um desserviço à população brasileira e, principalmente, aos nossos adolescentes, porque esses adolescentes, se não vacinados, podendo vaciná-los, eles contaminam aqueles que estão em casa e, muitas vezes, a população idosa. Então, a bola fora é para a decisão fora de propósito do ministro da Saúde, proibindo a continuidade da vacinação com a Pfizer de adolescentes entre 12 e 17 anos. A bola dentro de hoje vai para o centenário de nascimento do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife, e faleceu em 1997, aos 75 anos. Foi preso em 64, durante 72 dias, partindo depois para o exílio no Chile. Retornou ao Brasil em 1980, lecionou na PUC de São Paulo e na Unicamp. Foi também secretário de Educação do município de São Paulo. Escreveu vários livros sobre a pedagogia do oprimido, que é considerada a sua principal obra. Deixou citações marcantes na área da educação, como: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire foi aquele que inseriu no processo educacional brasileiro a pedagogia libertadora, que é de fundamental importância, principalmente no momento político que vivemos. Salve Paulo Freire! Obrigado a todos pela audiência em nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente, discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.